Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser referente ao módulo 15 da apostila, frente 1, tá? Nós vamos falar da química da sobrevivência, a litosfera. A litosfera, então, é a parte que a gente considera a parte seca da Terra. É essa parte onde a gente está sobrevivendo, né? Vocês devem falar mais sobre esse assunto com a professora lá, a Gisele, né, de Geografia, para estar falando para vocês sobre essas camadas que compõem o nosso sistema terrestre. No nosso caso aqui, nós vamos ver os elementos químicos que compõem essas camadas das terras, especialmente na litosfera, tá? Então, esses elementos químicos vão formar, né? A gente encontra eles nos minérios que formam as rochas, tá bom? Então, vamos lá. A abundância dos elementos na crosta terrestre. Então, aqui o elemento mais abundante na nossa crosta terrestre é o oxigênio, tá? Então, em termos de átomos, em termos de porcentagem em massa, ele é o mais abundante elemento encontrado no sistema terrestre. O segundo elemento mais abundante é o silício, né, que é um semimetal. E o terceiro elemento é o metal, é o alumínio. Então, os três elementos que a gente deve guardar de mais abundante na nossa crosta terrestre é o oxigênio em primeiro, depois o semimetal silício e o alumínio como metal, tá bom? Em porcentagem, né, equivale a essa porcentagem. Quando a gente fala em porcentagem, quer dizer a massa deles. Então, em massa, você vê que 50% da massa dos elementos químicos corresponde ao oxigênio. Depois o silício, depois o alumínio. Percebam que em massa, né, o ferro, a gente tem maior quantidade de ferro em massa do que do elemento que está aí na apostila de vocês, que é o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele é o quarto elemento em número de átomos. Há grande quantidade de átomos de hidrogênio. Mas se for em porcentagem massa, o ferro ultrapassa a quantidade do hidrogênio porque ele tem uma massa maior que o hidrogênio, né? A massa do ferro é 56, já do hidrogênio é 1. Então, pela quantidade de átomos, o quarto elemento é o hidrogênio. Pela percentagem, né, que a percentagem normalmente é em massa, o quarto elemento é o ferro, tá? Mas o que a gente precisa guardar são esses três elementos como os mais comuns, né, como os de maior número na nossa crosta terrestre. Então vamos lá. Então por que a gente, falando sobre a crosta terrestre, a litosfera, por que a gente fala dos minérios ou muita gente fala de minerais? Porque é nessas rochas que a gente encontra esses elementos químicos. Os minérios é o quê? É um conjunto de elementos químicos que vão se agrupando ali e formam uma estrutura sólida, tá? Normalmente, né, por que a gente fala de minério? Por que recebeu esse nome? Porque ele tem, né, a extração desses minérios é economicamente interessante. Então, os minérios, então a gente vê que tudo, né, que o homem fez para melhorar, para progredir a sua vida, a sua sobrevivência dentro da Terra, foi a partir quando eles começaram a extrair minérios, quando eles começaram a utilizar esses minérios para fazer o que a gente vê hoje, tá? Na construção, usar para utensílios, né? Já se começavam, né? Tem vestígios históricos de utilização do ferro para fazer colher, para fazer talher, usados na culinária e tudo mais, tá? Então os minerais, eles encontram esse conjunto de elementos químicos que se encontram no estado sólido e e tem propriedades específicas, como alguns, né, tem ductibilidade, né, forma ductos, maleabilidade, forma chapas, tem densidade, algum grande parte são bem densos, tá? Então são reforçados. Tem alguns que têm a propriedade de dureza, então eles não riscam facilmente, né? Porque a dureza é
a resistência ao risco, tá? Então, mas não, como que se obtém esses minerais? Porque os minerais são um conjunto de elementos químicos. Como se obtém? Então, tipo características físico-químicas, né? Situações físico-químicas como fusão de determinada rocha, depois cristalização, dissolução, às vezes a água, né? Ela consegue dissolver determinados minérios, tá? Então tudo isso que vai ocorrendo, essas situações que ocorrem dentro da nossa litosfera, dentro do nosso planeta Terra, e isso leva ao agrupamento de elementos químicos, que aí nós formamos os minerais. Então, e para ser mineral, né, para receber esse nome, esse conjunto, quando a extração serve para alguma coisa, serve para o homem produzir algum elemento, algum material que vai ser útil na sua vida, né, para a sua sobrevivência, para melhorar a sua sobrevivência aqui no planeta Terra, tá? Os minérios mais importantes, vocês têm, né, uma lista aí dos mais importantes, e eu ainda, dentre esses, eu ainda tirei os mais importantes, assim, a nível de vestibular, que é o que o vestibular é onde que cai no vestibular, tá bom? Seriados também, seriados, vestibulares, Enem, tá? Então, nós temos a mais famosa bauxita. A bauxita, dela a gente obtém o minério qual? O metal alumínio, tá? Nós temos a pirita, que eles falam que é o ouro dos trouxas, né? Ela, depois vocês vão ver na apostila de vocês, tem um desenho bem bonito, ela parece mesmo o ouro, só que quando, né, você esfrega ela, você vê aquele cheiro de odor, aquele cheiro podre, né? Aquele odor podre. Então, por causa do enxofre, tá? A hematita também, a gente tem aqui o minério de ferro, a gente pode retirar o ferro é usado em muitas, construção civil, tecidos, em vários, até muito tempo, as coisas eram feitas de ferro, mas por causa da oxidação ele é um metal bem reativo, então começaram a utilizar outros metais, tá? A magnetita, que é o ferro que a gente consegue imantar, né? Ter aquelas características de imantação, tá? Do ímã. A pirolusita, no caso a gente vai tirar o metal manganês. O NaCl, esse aqui é o sal gêmeo. Por que a gente fala sal gêmeo? É o sal puro. Porque esse sal que a gente compra, a gente comercializa, ele vem com iodo, né? Pra evitar o bócio, né? Que é aquele papo que dá na glândula tireoide, tá? E tem outros sais também, outros elementos sobre nós temos potássio, tem um pouquinho de magnésio. Então vem tudo esse sal industrializado. O sal gema é só NaCl, tá? E, nossa, esse aqui é famoso demais, especialmente no Enem, calcário. Eles gostam de perguntar sobre o calcário, tá? Calcário, de cálcio. Então, eu vou extrair quem? O cálcio. Então, perceba, né, que desses minérios, o que interessa para o homem são os metais. Por quê? Porque os metais têm exatamente essas características que nós estamos lá em cima, né? Tem a cor, tem brilho, né? Eles são maleáveis, dá pra gente fazer chapas sem destruir, essa chapa ela é resistente, dá pra gente fazer ductos, né? Fios que conduzem energia elétrica.